Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes, todos os irmãos. Que Deus abençoe as vossas vidas, que o Senhor traga sobre a vida de cada ouvinte neste momento, que o Senhor alcance agora pelo seu poder, pela sua glória, meu Deus, aqueles que neste momento estão isolados, Pai, aqueles que estão oprimidos, que o Senhor possa guardar, Senhor, guardar todos os teus servos, Pai amado, que estão nos campos de batalha, meu Deus, aqueles que estão levando a tua semente preciosa, Pai amado, Senhor, aos semeadores da tua seara, Pai amado, para que as vidas sejam alcançadas, que o Senhor possa guardar ele em todos os lugares mais remotos, Senhor, porque tu és um Deus que guarda os teus santos, Pai amado. Senhor, quão preciosos são a vida dos teus santos para ti, Pai amado. Senhor, essas almas no qual o teu Espírito, Pai, fez, Senhor, eles renunciarem à sua natureza, Pai, e encheu eles da tua presença, que o Senhor possa guardar a cada irmão, a cada ouvinte neste momento, Pai, que o Senhor possa tocar naqueles que se encontram enfermos neste momento, que o Senhor possa levantar aqueles que estão abatidos, Senhor, que o Senhor possa fazer cessar toda a opressão, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, temos muita coisa para falar, amém. Como o salmista dizia que tal ciência era demais maravilhosa. Nós somos tão pequenos perto da palavra de Deus, dentro dessa ciência no qual o Senhor nos dá, amém? E quanto mais a gente medita, aleluia, parece que a gente não sabe nada, porque são grandes coisas no qual o Senhor tem se manifestado, amém? Glória a Deus. Olha que nós estudamos essa palavra, aleluia, por mais que nós estudamos, nós vemos a dimensão da glória, do poder de Deus, amém, que se manifesta em todo momento. Não temos como fazer um resumo, porque a glória de Deus se manifesta em todo momento. A palavra do Senhor, como a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã, e a glória de Deus se renova a cada segundo, a cada instante, aleluia, amém? E nós muitas vezes não sabemos como Deus opera, amém? Não adianta nós tentarmos que Deus vai operar desse jeito ou vai operar daquele jeito, muitos tentam, aleluia, mas a manifestação do Senhor está na vida dos teus santos, amém? Aqueles que buscam o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, aqueles que fazem do Senhor o seu braço forte. E eu creio que o Senhor tem separado um povo desta geração, um povo realmente para estar na batalha, para estar na oração, um povo que é um povo intercessor, exatamente, no qual Deus tem levantado, amém? Muitas coisas nós não estamos compreendendo ainda, mas o Senhor vai nos revelando conforme vai passando, aleluia. Mas nós precisamos entender, pelos sinais que nós temos vistos, pelas coisas que nós estamos acontecendo, que o Senhor realmente está muito perto, aleluia. E nós vamos ver que há uma evolução do crescimento da ciência, e nós vemos que há uma evolução exatamente levando os homens totalmente a um esfriamento no amor. Os homens estão tão eloquentes com as suas palavras, ninguém mais mede para falar as coisas, ninguém medita mais, as palavras saem da boca dos homens precipitadamente, e nós precisamos vigiar em todo o tempo, meus irmãos, precisamos estar vigiando, e nós temos aí uma situação, e o Senhor nos revela exatamente esta opressão que está vindo sobre a terra. Glória a Deus, que o Senhor ainda guarda, nos livra, aleluia. O Senhor nos coloca debaixo da sua destra, o Senhor nos esconde, e nós vemos, meus irmãos, que
o Senhor realmente tem manifestado o seu poder e a sua glória sobre toda a terra. E nós vemos que as assolações, elas começam a vir, elas vêm, e muitas coisas está por acontecer, meus irmãos. Muita coisa está para acontecer e nós não precisamos ficar abalados com nada. O Senhor diz para a gente realmente não se atemorizar pelas guerras, pelas pragas, por tudo que vem acontecer. Nós temos que estar firmes na palavra do Senhor, não podemos esmorecer em momento nenhum, nada pode nos desviar do foco de Deus, nada, meus irmãos, nada pode nos desviar do foco do Senhor. Nós temos que continuar semeando a palavra de Deus, nós temos que continuar buscando as almas, nós não podemos ficar impactados por tudo isso que está acontecendo, meus irmãos. Nada pode tirar o foco daquilo que o Senhor já propôs nas nossas vidas. Nós temos que ir avante, meus irmãos, temos que ir avante, nós temos que ir passando pelas tribulações, nós vamos passando, porque o Senhor vai nos dando força, o Senhor vai nos dando ânimo. O Senhor diz para nós não temermos, meus irmãos. É tremendo quando nós olharmos lá no Velho Testamento e nós vamos olhar as pragas sobre o povo do Egito, meus irmãos. As pragas que estavam sobre o povo do Egito não atingia o povo no qual o Senhor ia salvar, no qual o Senhor ia libertar, meus irmãos. Então, nós não devemos ficar preocupados com coisas alguma, meu irmão, com nada, aleluia, se o objetivo de tudo isso é atingir certas circunstâncias, porque aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão guardados no Senhor, e aqueles que clamarem por misericórdia, aqueles realmente que se converterem ao Senhor vão ser salvos. Então, nós precisamos realmente buscar a face de Deus, precisamos estar revestido pelo sangue do Cordeiro, precisamos estar justificados pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos buscar essa presença em todo momento. Agora, nós vamos entrar neste momento numa palavra, porque uma das coisas que o diabo mais age é na sua astúcia. É um perigo as ações do diabo, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado, porque o diabo, na verdade, ele age com certa circunstância, muitas vezes a astúcia dele. A palavra do Senhor diz que ele é astuto. A serpente, que era um animal mais astuto. Então, o Senhor nos abre a nossa visão lá no começo, que a astúcia do diabo, as pessoas às vezes ficam com medo das ações diabólicas no qual o diabo pode manifestar. Eu digo, o pior problema não é a ação que o diabo pode trazer, uma fúria, mas a sua astúcia. A astúcia dele realmente enganou a Eva, no qual acabou caindo pelo engano. E o negócio do diabo é enganar, a astúcia de Satanás. E ele está aí exatamente operando em todo o tempo. O próprio Senhor Jesus diz que muitos viriam em seu nome e, se possível, enganaria até os escolhidos. Então nós vemos todas a astúcia que Satanás tem operado. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E também os seus ministros e ministro de justiça. Então, meus irmãos, a astúcia do diabo é cronar, é se passar. E o que nós precisamos tomar cuidado nesses últimos tempos, meus irmãos, é onde exatamente a ação do diabo é se passar exatamente por aqueles que realmente são santos. Quer dizer, o diabo, ele passa a interagir como homem espiritual e ele vai acabar enganando a muitos, até com sinais e prodígios. Mas nós precisamos ficar na palavra do Senhor e precisamos tomar cuidado. Nós pegamos um homem
chamado Josafá, um homem que realmente tinha o temor de Deus, como diz em 2 Crônica 18, e tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe, e depois de alguns anos desceu para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que tinha com ele, e persuadiu a subir a ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe diz: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Meus irmãos, nós vemos a estratégia aqui do diabo, a ação de Satanás ali, no qual a astúcia estava sobre a vida de Acabe. Acabe queria o apoio de Josafá, e Josafá, na verdade, não teve o discernimento. O Senhor diz para a gente ser manso como uma pomba, mas astuto como a serpente. Nesse momento, nós vemos que Josafá não teve discernimento espiritual. Josafá não teve discernimento espiritual nenhum, porque ali não estava uma pomba, ali estava uma serpente. E nós vemos que, na verdade, Josafá ele acaba fazendo uma aliança exatamente com aquilo que Deus abominava. Porque Deus abominava os caminhos, as ações de Acabe e de Jezabel. E nós vemos que Josafá vai fazer uma aliança. E se nós pegamos o rei Josafá, ele não errou uma vez, ele não errou duas vezes, ele errou outras vezes. Nós vemos que Josafá, ele acaba fazendo outras alianças que não agradaram ao Senhor. Nós vemos que Josafá acabou fazendo uma aliança de novo com Acasias, filho de Acabe. Ele não aprendeu na primeira lição. Ele acaba fazendo com Acasias para fazer navio para buscar ouro em Tarse. Mais uma vez, não era a vontade nem a direção de Deus que Josafá estivesse se aliando exatamente aos reis de Israel. Aos reis de Israel. Meus irmãos, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer na vontade, na direção de Deus. Não é porque aquele povo que era para ser um povo, porque os reis de Israel eram homens constituídos para levar o povo na direção de Deus. Acabe era um homem para levar os homens de Israel na presença de Deus, mas ele acabou se contaminando com Jezabel e acabou adorando os deuses de Baal. Meus irmãos, nós precisamos prestar atenção em tudo que é aliança, em tudo que é aliança. Precisamos vigiar em todo momento as alianças que nós fazemos, para ver se essas alianças são de Deus. Não podemos sair para qualquer lado, porque ali realmente parecia que, ainda que Josafá, talvez a intenção de Josafá naquele momento era unir Judá ao resto da tribo de Israel. Talvez ele achou que fazendo uma união com o rei Acabe, ele unificaria de volta as tribos. Mas essa não era a vontade de Deus, meu irmão. Aleluia. E já estava revelado que da tribo de Judá sairia o Messias, meu irmão. Então nós vemos que Deus já tinha revelado todas as coisas, mas nós vemos que Josafá não tinha o discernimento. Josafá estava se deixando levar pela simplicidade. Por isso que o Senhor diz para a gente vigiar em todo o tempo. Nós precisamos estar vigiando. Eu não sei, meus irmãos. Às vezes você está fazendo uma aliança. Mas que tipo de aliança que você está fazendo? O Senhor diz para a gente realmente não estar se misturando e se contaminando. Porque uma aliança, meu irmão, é uma sociedade. E nós precisamos, o Senhor diz para a gente não se associais ao jugo desigual. O apóstolo Paulo, lá no livro 2 Coríntios, diz que comunhão há entre Cristo e Belial. Nenhuma, meus irmãos. Então,
nós precisamos vigiar em todo momento, em todo momento. Não é porque as pessoas às vezes falam que são espirituais, meus irmãos, mas estão cometendo todo tipo de abominação. Todo tipo de abominação elas estão fazendo, meus irmãos. Nós precisamos vigiar e vigiar. Nós temos uma caminhada espiritual já de alguns anos e nós acabamos realmente assistindo muitas coisas que desagradam o nosso coração. Pessoas realmente que professam ser de Deus, professam que andam no caminho do Senhor, mas daqui a pouco, meus irmãos, estão no engano, estão na injustiça, estão na prostituição. Então, meus irmãos, nós como casa espiritual, aquele que professa o nome do Senhor tem que apartar de toda iniquidade, tem que se apartar de todo erro, de toda contaminação, meus irmãos. É isso no qual o Senhor veio para nos salvar, e nós precisamos, como casa espiritual, como sacerdotes do Senhor, estar oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. E Deus tem muita coisa para fazer através das nossas vidas, meus irmãos. Mas o Senhor nos quer limpos, o Senhor nos quer sem contaminação. O Senhor quer nos encher da sua presença a cada dia. Por que eu estou levando essa palavra? Porque Deus está me mostrando que tem pessoas que estão num jugo desigual, estão se associando a pessoas do qual não é para realmente estar junto. Nós precisamos, meus irmãos, nos separar. Nós precisamos realmente viver, porque se nós pegarmos o Evangelho, meus irmãos, desde o princípio, como diz lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, vamos voltar lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele é tremendo. O apóstolo Paulo, um homem realmente que ainda que perseguiu os cristãos, mas esse homem, quando se converte ao Senhor Jesus, é um homem que realmente se entrega de todo o seu coração, é um homem realmente que tem a justiça, é um homem que anda na presença de Deus. Ele diz lá no livro de Gálatas 2, depois de passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também a Tito, e subiu por uma revelação. Ele impôs o evangelho e prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse e não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais ainda nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que parecer ser alguma coisa, aos quais tinham sido em outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, e pareciam ser alguma coisa. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que lembrasse dos pobres e também procurasse fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios,
mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: sendo tu judeu, vive com os gentios e não com os judeus, porque obriga os gentios a viverem como os judeus. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Aleluia. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Amém? Nós vemos aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala de uma dissimulação. Ele fala de falsos irmãos. Nós estamos falando do evangelho no qual o apóstolo Paulo, são 2000 anos atrás, no qual eles já sofriam a presença de falsos irmãos naquela época, e dissimulavam exatamente a verdade do evangelho, meus irmãos. Nós vemos que Pedro estava ali no meio dos gentios, mas quando ele viu os da circuncisão, ele se retirou de medo. Mas quando o apóstolo Paulo chegou, realmente ele repreendeu a Pedro, para que não se deixasse se levar pela dissimulação daqueles que eram da circuncisão. Meus irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Nós precisamos ficar na verdade do evangelho, como o apóstolo Paulo estava na verdade do evangelho. Não podemos deixar ser dissimulado pelas fraquezas, meus irmãos, aqueles que querem corromper por um evangelho fácil. Nós não podemos ser deixado levar. Quantas vezes nós chegamos, meus irmãos, a pregar na igreja, uma igreja que está em pecado, uma igreja que muitos estão em adultério, uma igreja aonde nós vemos casais que casaram e arrumaram outro, meus irmãos. E aí? A igreja, ela está se deixando levar pela dissimulação, meus irmãos. Nós não podemos deixar levar por essa dissimulação da fraqueza, meus irmãos, de temer exatamente aqueles que podem falar alguma coisa das nossas vidas. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que pregar contra o pecado, meu irmão. O pecador, ele vem para a igreja, mas ele não pode continuar, ele tem que se libertar. Agora, meus irmãos, uma coisa é você trazer o pecador para a igreja, para que ele tenha libertação, para que ele conheça a verdade vos liberte. Outra coisa, meus irmãos, são aqueles que são realmente as pedras, que deveriam ser as pedras no qual o Senhor chamou para ser coluna da casa de Deus, estarem com as suas vestes todas contaminadas. Eles acabam carregando muitos nessa dissimulação. Porque, meus irmãos, sabe o que está acontecendo hoje? Sabe o que está acontecendo? Por se aceitar toda a dissimulação, por aceitar todo o pecado que está dentro da igreja, meu irmão, a igreja ela acaba se contaminando. Os homens de Deus acabam perdendo a sua autoridade. Mas nós temos que aprender aqui como Pedro, no qual foi exortado por Paulo. O apóstolo Paulo diz que em nenhum momento permitiu ser sido dissimulado. Nós não podemos, meu irmão, nos corromper. Nós não podemos nos corromper por coisa alguma, meus irmãos. Nós temos a palavra de Deus dentro de nós. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós somos santos. Nós precisamos levar a verdade do evangelho. Nós precisamos tirar o pecado do meio de nós. O que está acontecendo? O evangelho, meu irmão, como Jesus diz, por se esfriar o amor, por aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Toda essa dissimulação, meu irmão, ela vem do inimigo. Toda essa dissimulação vai criando brecha no caminho daqueles que eram para ser santo. E eles ficam carregando as bagagens do pecado. Meus irmãos, a igreja é uma igreja de homens santos,
A igreja é um lugar realmente de pessoas cheias do Espírito Santo da verdade. Não podemos deixar ser levado pelas dissimulações que estão aí, não, meus irmãos. O engano, ele vai entrando, a astúcia de Satanás, ela vai minguando, ela vai entrando devagar, Aí o pecado tomou forma dentro da igreja e ninguém tira mais, meus irmãos. Porque nós não vemos mais os irmãos se purificarem, buscarem a presença de Deus, cada um está andando de qualquer maneira, meus irmãos. Nós vemos os irmãos com um palavreado torpe, um palavreado vulgar. Nós vemos, meus irmãos, nós precisamos realmente entender e buscar a presença do Senhor. Nós precisamos exatamente tirar o escárnio. Nós temos aqueles que realmente que tem que ser o referencial de Deus, aqueles que tem que dar toda a reverência a Deus, aleluia, porque como embaixadores de Cristo, meu irmão, eu não posso usar o escárnio, usar exatamente a brincadeira. A própria palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer, meus irmãos. Nós precisamos andar com zelo, nós precisamos fazer a obra do Senhor com zelo, ter zelo pela obra de Deus, aleluia, porque o Senhor, glória a Deus, você vê, será que algum anjo do Senhor faz brincadeira? Meus irmãos, será? Uma coisa que Deus não quer, o homem é lunático. Uma coisa que Deus não quer no homem é o homem fora de si. Porque quando o homem está fora de si, ele está lunático, ele está no escárnio. Meus irmãos, ele não está no seu raciocínio normal. Mas o Senhor diz, vigia em todo tempo, que o vosso adversário está ao vosso derredor. Meus irmãos, o Senhor diz, vigia, medita, vigia. Meus irmãos, nós temos o adversário ao nosso derredor. E Deus fala, vigia em todo o tempo, vigia com a palavra que sai da tua boca, vigia com teus sentimentos, vigia, meus irmãos, vigia com as alianças que você tem feito. Nós precisamos vigiar. Nós vemos que Josafá era um homem de Deus. Josafá buscava a face de Deus. Josafá meditava nos mandamentos de Deus. Josafá dava ordem de passar o pregão. Josafá levantava sacerdotes para que os homens do seu povo fossem ensinados em toda a lei. Nós vemos que Josafá temia a Deus. Josafá só tinha um erro: a sua simplicidade, a sua inocência, meu irmão, deixou ele se aliar exatamente a Acabe, deixou ele se aliar a Acasias, meus irmãos. E se nós não vigiarmos, meus irmãos, nós acabamos se aliando às coisas que não são de Deus, as coisas no qual não agradam a Deus. Nós precisamos sair fora, meus irmãos. Nós precisamos pregar o Evangelho. Pregamos o Evangelho em todos os lugares. Nós olhamos as pessoas que são pecadoras, amamos ela, vamos levar mensagem para que elas possam sair do erro. O Senhor diz, vai, prega o arrependimento. Nosso papel é pregar o arrependimento. Pregamos o arrependimento para todos os lugares, meus irmãos. Mas nós não podemos ter associação, aliança com as contaminações. Josafá poderia até conhecer Acabe, poderia até cumprimentá-lo, mas o que Deus não queria é que ele tivesse uma aliança exatamente com Acabe, meus irmãos, porque esses homens faziam coisas abomináveis ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos andar com o justo, nós precisamos andar com homens e mulheres de Deus que têm um propósito, têm a santificação para serem cheias da palavra de Deus. E você sabe o que está acontecendo hoje, meus irmãos? O que mais está acontecendo hoje é a associação daqueles homens que são de Deus, contaminando as suas vestes com tudo aquilo, meus irmãos, que Deus abomina. Do mesmo jeito que Josafá talvez quis, pela sua força, unir de novo as tribos de Israel, no qual naquele momento não era a vontade de Deus. Eu digo que tem muitos homens aí que são de Deus,
tentando unir coisas que não são de Deus, meus irmãos. Não adianta. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar na oração. Nós temos que buscar na oração, meus irmãos. Que comunhão tem Cristo com Belial? Não tem nenhuma, meu irmão. Não tem comunhão, não tem comunhão. Então Deus está falando com você, meu irmão, que nós temos que nos apartar de tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Tudo. Nós vemos que Josafá acabou se aparentando com Acabe. Teve um casamento entre os filhos. E nós vemos, meus irmãos, que esta é uma aliança que não agradou ao Senhor. Nós precisamos vigiar em todo tempo, orar em todo tempo, meus irmãos, porque nós, como sacerdotes, como pai, aleluia, nós temos uma orientação sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos que orientar os nossos filhos, porque as consequências elas vão acontecer se nós nos calarmos, meus irmãos. Se nós nos calarmos, porque muitas vezes, meus irmãos, Deus, Ele nos revela, nos dá discernimento para que nós possamos livrar os passos dos nossos filhos do laço, meus irmãos, do laço, porque o diabo, ele é astuto, meu irmão, o diabo é astuto, ele trabalha, meu irmão. Satanás, ele se transfigura em ministro de justiça. Ele se transfigura em ministro de justiça, meu irmão. Eu já vi casamento de pessoas que falavam que eram homens de Deus e depois do casamento se transfigurou no diabo. Então nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, meu irmão. Nós precisamos conhecer os frutos, precisamos conhecer os frutos das árvores, precisamos conhecer o caminho, meus irmãos. Nem tudo aquilo que reluz é ouro, meu irmão. Nem tudo aquilo que se propaga é luz. Nós precisamos vigiar em todo momento. O que o homem mais vende hoje é a autoimagem. A autoimagem. Todo mundo se vende uma imagem de santo, de puro. Todo mundo se vende uma autoimagem. Mas nós temos que ficar na simplicidade, na palavra de Deus. Eu estou levando essa mensagem hoje porque Deus tem pessoas aqui, que Deus está falando para você rever os teus caminhos. Rever os teus caminhos e sai da contaminação. É tempo de trocar os caminhos. É tempo de trocar as amizades. É tempo de trocar os conceitos. Se você está pensando em se associar a estas pessoas, porque já tem hora, meus irmãos, que parece que aquela aliança vai ser perfeita, que essa sociedade vai ser perfeito. Parece que neste momento, olha, eu estou achando uma pessoa exatamente que tem as condições, uma pessoa que é próspera, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que eu estou vendo ele prosperar e eu vou ser sócio dele. E o Senhor diz para ti, guarda-te deste caminho. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos estar na vontade, na direção de Deus, meus irmãos, porque Deus fala, Deus dá direção, Deus realmente te levanta, glória a Deus. Precisamos realmente entrar na presença do Senhor, porque Deus, meu irmão, aleluia, o homem erra demais, nós erramos demais. Olha, Josafá era um homem abençoado por Deus. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Um homem abençoado por Deus e aparentou-se com Acabe. Todos sabem quem é Acabe, todos sabem quem é Jezabel. Meus irmãos, a glória e a misericórdia de Deus. Porque aquele homem, exatamente, quando ele era exortado e corrigido, realmente ele se voltava ao Senhor. E nós, muitas vezes, precisamos fazer como Paulo fez com Pedro, que estava se deixando levar também pela dissimulação ali dos judeus, por causa da circuncisão, meus irmãos. E parece que nós precisamos acordar e não se deixar levar mais por esse evangelho fácil, meus irmãos. Parece que nós viemos e nos estruturamos exatamente na santidade, na palavra da verdade,
mas acabamos caindo às vezes com alguns que vão dissimulando a gente devagar. Antes nós não aceitávamos esses pecados, mas aí parece que vai um pecadinho aqui, um pecadinho ali, uma mentira aqui, um engano ali, e nós vamos se deixando levar por todas essas coisas, meus irmãos. O engano, meus irmãos, do qual você está vendo dentro desse lugar que você está, o dinheiro que é para a casa de Deus sendo gasto de uma maneira errada, e nós muitas vezes deixamos ser levado pela dissimulação. Meus irmãos, um lugar que é para ser um lugar de oração, um lugar que é para ter reverência a Deus, mas as pessoas estão numa brincadeira, numa dissimulação. Ninguém realmente tem temor a Deus, ninguém ora, ninguém busca, cada um faz o que quer, meus irmãos. Nós precisamos buscar a face do Senhor, ter seriedade, ter zelo com a obra, porque Deus está atrás de verdadeiros homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, que andam em espírito e em verdade. Deus quer homens e mulheres. A obra de Deus não para, a obra de Deus não mudou, os homens estão mudando, Satanás está dissimulando exatamente os homens a viverem de qualquer jeito. Mas a obra do Senhor não é feita relaxadamente, a obra do Senhor é feita com toda a reverência, a obra do Senhor é feita com temor, com homens de Deus, porque nós temos a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, meu irmão, a unção do poder, a unção da glória. Se nós pegarmos Ananias e Safira, que mentiram ali para o Espírito Santo, eles morreram, meu irmão. Sabe por que isso não está acontecendo? Porque eu digo, aonde tem muitos lugares que nem a presença do Espírito Santo tem. São só palavras de homem, porque eu digo, aonde tem a presença do poder de Deus, a presença do Espírito Santo, meu irmão, estremece no nosso coração quando a palavra vem, porque o Senhor toca no mais profundo da nossa alma. Aleluia! E eu digo, é tempo de rever os nossos caminhos e não se deixar levar por mais dissimulação, não se deixar levar mais pelas contaminações, não se deixar levar mais exatamente pelas alianças no qual tentam contaminar todos os nossos caminhos, meus irmãos. E vamos orar para que o poder, a glória de Deus se manifeste na sua vida, que esta unção do Espírito Santo, no qual nos chamou para sermos santos, no qual o Senhor nos chamou para sermos embaixadores de Cristo, no qual o Senhor disse que através dos nossos ossos manifesta como espelho a glória de Deus. Você é a glória de Deus, você é a unção de Deus, aleluia. Você tem a unção e o poder do Espírito Santo. A unção que estava sobre a vida de Jesus está sobre a tua vida, e vamos manifestar com seriedade, com temor, para que este poder realmente de Deus manifeste nos nossos caminhos da nossa vida, para quando nós orarmos, o poder de Deus desça e cure, liberte e salve, aleluia. Que a palavra da justiça, a palavra da verdade esteja nas nossas vidas, Senhor, que venha mover, Senhor, todo este marco, que o Senhor venha desfazer toda esta aliança, todo o caminho, Pai amado. Abre os nossos olhos, Pai amado, para sermos astutos, Pai amado, para sermos astutos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que essa ousadia do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa libertar o teu povo do laço do engano, meu Pai, que o Senhor possa tomar, Pai amado, aqueles que estão na frente do trabalho, Pai, que o Senhor de discernimento encha eles da tua presença, e que a tua bênção, Pai amado, esteja sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Deixa aí um recado no mural, glória a Deus, fique ligado aí, fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.